Hey guys, how are you? Teacher Caio here again. E vamos para mais uma aula de inglês. Então, na semana passada, eu deixei um trabalho, uma atividade para vocês aí, que era uma pesquisa, né? Então, vamos corrigi-la. Information Center. A nossa primeira pergunta era: How many states are there in the US? Quantos estados tem nos Estados Unidos? Então, para quem pesquisou, fácil, fácil, você conseguiu achar aí que são 50 estados, ok? There are 50 states. Okay, the second one. The capital of Canada is. A capital do Canadá é Ottawa, Montreal or Toronto? Acertou quem colocou a primeira, Ottawa. The Golden Gate Bridge is in San Francisco, Los Angeles or New York City? Quem colocou a primeira, San Francisco, acertou. The currency in England is dollar, pound, euro. Então, pessoal, o que é currency? Currency é a moeda, tá? Então, a moeda na Inglaterra é... Qual moeda que eles usam lá? É o dólar? O que é pound? Pound é libra. Então, ou é dólar, ou é libra, ou euro. Eles usam as libras, tá? Canberra is the capital of Australia, New Zealand, Scotland. Quem colocou Austrália acertou. Então, o que significa o UN, esse UN, que a gente tanto vê por aí? Significa United Nations, né? As Nações Unidas, tá bom? GPS, Global Positioning System, é o sistema de posicionamento global. FBI, Federal Bureau of Investigation. Esse bureau, pessoal, significa escritório, tá? É um outro nome que o pessoal usa para falar departamento ou alguma divisão do governo, tá? Então, Federal Bureau of Investigation é o escritório federal de investigação. LA, Los Angeles. Los Angeles, para quem não sabe, é uma cidade grande lá no sul da Califórnia. AD, o que é esse AD aqui, tá? Esse AD, pessoal, significa Anno Domini, ou Ano Domini, né? Significa depois de Cristo, tá? UK significa United Kingdom, que é o Reino Unido. JFK é a sigla de um nome famoso nos Estados Unidos, tá? John Fitzgerald Kennedy, que foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Também existe um aeroporto, tá? Com o nome JFK, que é esse nome desse presidente. Bom, pessoal, hoje temos um assunto novo, tá? Se chama Immediate Future. O que é isso? É o futuro imediato. Quando que eu vou usar esse futuro? Você vai usar o futuro imediato quando você for falar de um plano. Alguma coisa que você tem alguma evidência que vai acontecer. Por exemplo, se eu falo, eu vou me casar, tá? Eu vou me casar. Eu vou usar o futuro imediato. Por quê? Porque eu já tenho a data lá marcada no cartório, eu já tenho a noiva, já é uma coisa que está planejada para acontecer. Então eu vou usar o futuro imediato, tá? Eu vou comprar uma casa amanhã. Já está planejado, eu já estou com o dinheiro. Então eu vou usar o futuro imediato. Então, a fórmula do futuro imediato é essa aqui, tá? Então eu quero que vocês memorizem essa fórmula. É o sujeito. Quem que é o sujeito? É o João, é o Bob, é a Mary. Ou pode ser um pronome pessoal. Eu, você, he, she. Ok? A gente vai usar então o sujeito, a pessoa, o verbo to be, ok? O verbo to be, lembrando, tem que ser correspondente com a pessoa, né? Se for he, vai ser is. Se for you, vai ser are. A gente já viu essa aula, né? Mas, o que importa bastante pra gente hoje aqui, que é o going to. O going to. Então, essa fórmula aqui, pessoal, vai indicar que alguém vai fazer alguma coisa, tá? Então, por isso eu coloquei aqui
a tradução que seria o vai, tá? Então vamos ver nosso primeiro exemplo aí. Eu mandei uma folha para vocês, está anexada aqui embaixo, tá? Então clica aí e pega a folha de explicação e uma folha de exercícios, tá? I am going to. Então eu fiz o que a fórmula pediu. Eu, o sujeito, poderia ser qualquer outra pessoa, né? Mas eu, no exemplo aí é eu. I, qual que é o verbo to be correspondente com I? É am, pessoal. Cuidado, não vá colocar I is, I are, por favor, né? A gente já aprendeu isso. I combina com am. Então, I am mais o quê? O going to, ok? A pronúncia aqui, cuidado, não é going, ok? Não é going, é going, ok? I am going to, o que eu formei? Eu formei que eu vou. Eu vou. Aí você pode colocar se você vai para algum lugar ou se você vai fazer alguma coisa. Então pode ser um verbo, né? Eu vou comprar. I am going to buy a house. Ou pode ser um substantivo. Você vai para algum lugar. Por exemplo, I am going to the toilet. I am going to the toilet. Eu vou ao banheiro. Então aqui depois do to pode ser um lugar ou um verbo. Voltando aqui. I am going to travel. Ah, é um verbo. O que é o verbo travel, pessoal? Vai acompanhando aí pela folha, tá? I am going to travel é eu vou viajar. Então você já tem uma evidência que você vai fazer isso. Você já planejou que você vai fazer isso. Por isso a gente usou essa fórmula. I am going to travel quando? Aí falou quando, né? Next week. O que é next? Próximo, na próxima, no próximo. E week é semana. Então, eu vou viajar na semana que vem. Ou na próxima semana. Essa é a nossa tradução. Essa é a tradução dessa frase, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Não está na folha aí, mas eu vou fazer aqui só para explicar, tá? Ok, e nessa frase aqui, pessoal? He is going to the park. Ele vai ao parque. Ele vai para o parque. Então, he combina com o verbo to be is, ok? He is mais o going to formou o nosso ele vai. Ele vai. Aí você vai colocar o lugar ou se ele vai fazer alguma coisa. Então, he is going to the park. Ah, ele só vai ao parque. Então, he is going to the park. Para eu fazer uma frase negativa, eu só vou colocar o not. Isso aqui é fácil, a gente já viu. Eu vou colocar o not depois do verbo to be. Então, se eu quiser falar que eu não vou viajar na semana que vem, eu vou falar I am not going to travel next week. Pessoal, coloquei o não, resolveu o meu problema, tá? I am not going to travel next week. Eu não vou viajar na semana que vem, tá bom? Na segunda frase, por exemplo, ele vai ao banheiro. Se eu quiser falar que ele não vai ao banheiro, he is not going to the toilet. Ou he isn't going to the toilet. Apenas coloca o not, tá bom? Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou perguntar: você vai viajar na semana que vem? Você vai viajar na semana que vem? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a inversão, lembram? Eu vou colocar o verbo to be antes do sujeito. Então eu vou perguntar: Are you going to travel next week? Are you going to travel next week? Você vai viajar na semana que vem? Então, pessoal, só fiz a inversão, tá? E para eu responder? Para eu responder, aquelas nossas duas amigas, respostas curtas, né? Short answers. A gente já viu bastante. Então, vamos lá. Are you going to travel next week? A gente tem duas respostas, a positiva e a negativa. Então, vamos fazer a positiva primeiro. Sim, eu vou. Sim, eu vou vai ser yes, I combina com am, né, pessoal? Então, yes, I am. Professor, mas aí não está escrito sim, eu estou? O verbo to be é ser ou estar realmente. Mas como a gente está usando, pessoal, essa fórmula aqui e a gente está tratando desse assunto aqui, quando você responder yes, I am, nesse caso, você vai responder sim, eu
sim, eu vou, tá? Sim, eu vou. Então, are you going to travel next week? Yes, I am. Sim, eu vou, tá bom? E a outra resposta é a negativa. Não, eu não vou. Não, eu não vou. No, I am not. No, I am not. Não, eu não vou, tá bom? Então, não é tão complicado assim. O que a gente tem que prestar atenção é na fórmula. Se você usar a fórmula corretamente, você vai acertar, ok? Pessoal, se eu quiser falar no passado, eu só vou mudar o verbo to be. Então, se eu falei que eu vou viajar na semana que vem, qual que é o passado disso? Em vez de eu falar eu vou, o passado vai ser o quê? Eu ia, né? Então, para a gente mudar do presente para o passado, a única coisa que vai mudar na fórmula aqui vai ser o verbo to be. Ao invés do verbo to be estar no presente, ele vai estar no passado. E a gente já viu o verbo to be no passado, né? Então, eu coloquei aqui. I combina com was. Sujeito mais verbo to be. I was going to, continuando a fórmula. I was going to formou o eu ia agora, né? I was going to travel, viajar, quando? Next week. I was going to travel next week. Eu ia viajar na semana que vem. Mas aconteceu algum problema e eu não vou mais. Então, pessoal, I was going to travel next week. Ok? E se você for usar um outro pronome pessoal, você, por exemplo, you, é só olhar na tabelinha lá do verbo to be no passado, você vai saber qual verbo to be, qual conjugação estará correta. Se for you, por exemplo, you were going to travel next week. You were going to travel next week. Você ia viajar na semana que vem, mas eu não vou te dar o dinheiro, você não vai mais. Ok? Então você vai concordar com o pronome pessoal aqui de acordo com a nossa tabela, tá bom? Para negar é a mesma coisa, coloca o not. Para fazer a pergunta, a inversão que a gente já está acostumado. E resposta curta é o mesmo processo, tá? Só vai mudar o verbo to be. Pessoal, temos aí algumas questões e essa é a nossa atividade da semana, ok? Então me enviem por e-mail ou por WhatsApp, ok? Thank you very much. See you next class.